Olá pessoal, e aí, tudo tranquilo? Bem, vamos à nossa segunda aula, mas antes vamos fazer um breve resumo do que nós vimos na primeira aula. Vimos que precisamos pagar tributo, primeiro por imposição legal, e segundo porque a intervenção no domínio econômico feito pelo governo é de forma excepcional, portanto, não suficiente para carregar os recursos públicos necessários para as demandas sociais. Vimos também o conceito do tributo, no seu artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada e que não se constitua sanção de ato ilícito. Depois nós dissecamos todas essas partes do artigo 3º, falamos sobre as espécies tributárias, que compõem o nosso sistema tributário nacional. Colocamos para vocês a diferença entre a teoria tripartite e a teoria pentapartite, lembrando que a tripartite está afeta ao Código Tributário Nacional, uma vez que ele só reconhece 3 espécies tributárias, a saber, impostos, taxas e contribuição de melhoria. A Constituição Federal agregou a essas 3 espécies o empréstimo compulsório e as contribuições especiais, formando o que nós falamos então da teoria pentapartite adotada, como falei, pela Constituição Federal, bem como o Supremo Tribunal Federal. Abordamos também os tipos de impostos da nossa federação, separando-os por unidade federativa, sendo os impostos da União: imposto de importação, imposto de exportação, IOF, imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas, imposto extraordinário de guerra, impostos residuais. Os impostos estaduais /DF são o ICMS, o ITCD e o IPVA, ficando para o município o ISS, o IPTU e o ITBI. Falamos também sobre a previsão de impostos serem criados ou majorados exclusivamente por lei complementar. Então, é uma exceção, a regra é que o imposto seja criado ou majorado por lei ordinária, mas existem 4 tributos que são de exclusividade da União, a saber, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuição previdenciária residual. Fizemos até um processo mnemônico para vocês não esquecerem, que é o GER. E por fim, finalizamos com a seguinte frase: é no fogo alto que se forja o aço bom. Portanto, sem mais delongas, vamos aumentar essa temperatura dessa fornalha e vamos à segunda aula. Então vamos dar continuidade à nossa segunda aula. Nós temos aqui a relação jurídico-tributária. Número 1, temos a linha do tempo tributária. O desenrolar desde o nascimento de um tributo com a previsão legal até uma eventual ação de execução fiscal é graduado em uma sequência lógica, tá? No caso aqui, representada pela linha do tempo tributária. Cada elemento desse eu vou explicar nessa e em outras aulas, tá? Então não se preocupe com as suas terminologias sem a significação, porque nós vamos bater cada significado futuramente. Primeiramente, aqui na parte esquerda da linha do tempo, nós temos HI, hipótese de incidência, depois FG, fato gerador, OT, obrigação tributária, o lançamento, o crédito tributário, a certidão de dívida ativa, CDA, e por último, a ação de execução fiscal. No item 2, vamos já começar a falar sobre a hipótese de incidência. Hipótese de incidência nada mais é do que a previsão abstrata na lei, na norma legal, que poderá vir ser concretizada no mundo real, certo? Então nós temos a hipótese de incidência
tributária representa o momento abstrato previsto em lei, hábil a deflagrar a relação jurídico-tributária. A hipótese de incidência vem prestigiar o princípio da legalidade, como nós vimos no conceito de tributo, que é instituído por lei. Logo, de uma forma antecipada, o legislador prevê aquilo que pode acontecer no mundo real, numa hipótese que poderá ou não acontecer. Seguindo, aqui nós vamos a um exemplo de hipótese de incidência. Nós temos no artigo 32 do Código Tributário Nacional a hipótese de incidência do IPTU. Bem, fazendo a leitura desse artigo, nós vimos que o legislador não andou bem nesse caso porque confunde e mistura os conceitos de fato gerador com hipótese de incidência. Vejamos, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade. Tem como fato gerador, diz assim o artigo 32. Mas, como foi falado, a hipótese de incidência é a previsão na lei, a previsão abstrata. Logo, o mais acertado seria a propriedade predial e territorial urbana tem como hipótese de incidência, uma vez que é ela que tem que figurar na letra da lei e não o fato gerador, que é evento futuro posterior a essa hipótese de incidência, ok? Aqui nós temos o exemplo, o fato gerador. Joãozinho é proprietário de uma casa no bairro Buritis, no município de Tangará da Serra. Então, aí sim, né, o fato gerador é a concretização daquilo que estava previsto de forma abstrata na lei, a concretização no mundo real. E essa concretização nós damos o nome de incidência ou subsunção do fato à norma. Temos aqui a figura, é como se fosse uma luva, hipótese de incidência, e uma mão se acoplando, se amoldando, vestindo essa luva, que seria o fato gerador. Tá? Ou seja, uma adequação perfeita entre o fato e a norma, que nós denominamos de subsunção do fato à norma. Temos aqui também o rapaz com a plaqueta, oba, comprei uma casa. Sim, cometeu o fato gerador e antes já havia uma lei obrigando ao pagamento de tributo por uma previsão legal contida na hipótese de incidência. Ok? Andando mais um pouco, nós vamos ao item 3, fato gerador. Fato gerador ou fato jurídico, tributário, fato imponível, fato jurígeno. São essas as denominações comuns da doutrina. Então, o fato gerador é a materialização da hipótese de incidência, representando o momento concreto de sua realização, que se opõe à abstração do paradigma legal que o antecede, né? Como falado, a lei, de forma anterior, já fez a previsão de uma hipótese de incidência, tá? E quando no mundo real dos fatos houver a concretização daquilo que era hipótese se tornar um fato, esse fato vai gerar a obrigação tributária, tá? O importante é que o fato gerador define a natureza jurídica do tributo. Se vai ser uma taxa, um imposto, uma contribuição de melhoria, é o fato gerador, o fator determinante dessa natureza jurídica. Aqui no artigo 4º do CTN ainda, nós temos a seguinte redação: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação do produto da sua arrecadação. Vocês se lembram que o CTN, a Lei 5.172 de 1966, portanto, anterior à Constituição de 1988, foi recepcionada por esse novo ordenamento jurídico. Contudo, algumas partes do CTN, tá, não foram recepcionadas. Por exemplo, esse inciso 2º aqui, que diz o seguinte: a destinação legal do produto da sua arrecadação, ou seja, a natureza jurídica específica do tributo, para determiná-la, é irrelevante a destinação legal do produto da arrecadação. Por que existe esse inciso 2º no artigo 4º do CTN? Porque o CTN, como eu falei, é antes da Constituição. Esse inciso
ele não se amolda à determinação constitucional mais. Por quê? Na época do CTN, 1966, tínhamos a teoria tripartite. O próprio CTN diz que são tributos: impostos, taxa e contribuição de melhoria. Para esses três tributos, realmente a destinação legal do produto da arrecadação é irrelevante para caracterizar a sua natureza jurídica, tá? Então, se é pago um imposto ou mesmo uma taxa, né, nós temos dois tributos diferentes, correto? A sua destinação não tem uma ligação, não está atrelado, tá, à sua arrecadação. Quem paga o imposto, a destinação desse pagamento pode ir para um bem social, assim como a taxa também pode ir para esse mesmo bem social, certo? Então, essa previsão era verdadeira, né, antes da Constituição de 1988. Agora, cabe uma atenção para vocês na questão da prova. Se a prova perguntar de forma literal, né, o artigo 4º, incluindo o seu inciso 2º, vocês têm que colocar que sim, que a destinação legal do produto da arrecadação é irrelevante para a natureza jurídica do tributo. Contudo, se uma prova estiver perguntando, por exemplo, as duas espécies tributárias que a Constituição trouxe, empréstimo compulsório e as contribuições sociais ou especiais, né? Esses dois tributos, sim, eles precisam ter uma destinação legal da arrecadação já vinculada a uma determinada aplicação, tá certo? Então, para o empréstimo compulsório, para as contribuições, a destinação legal da arrecadação, sim, tem relevância para dizer que esse é o tipo correto de tributo. Beleza? Andando mais um pouco, o fato gerador, ele define a lei a ser aplicada no momento da cobrança do tributo, tá? Prestigiando o princípio da irretroatividade tributária, artigo 150, para inciso 3º, a linha A. Então, nós dizemos sempre que o tempo rege o ato ou o fato, tá certo? Então, isso é muito importante na análise de qual legislação a ser aplicada. Coloquem isso sempre em mente. A legislação, no que diz respeito ao fato gerador, será sempre a época da vigência desse fato, né? Vamos dar um exemplo. O ITCD, o Imposto Estadual, tem como fato gerador, um dos seus fatos geradores é o evento morte, certo? Na modalidade causa-morte. Ora, a legislação aplicada para alguém que faleceu 10 anos atrás poderá ser diferente de quem falece no dia de hoje, tendo em conta que, se houver uma modificação legislativa, a lei aplicada ao fato gerador é diferente da atual. Então, para um falecimento de uma década atrás, eu vou aplicar para base de cálculo e alíquota a lei vigente há uma década atrás. Já para o cálculo do ITCD de alguém que faleceu semana passada, deveremos verificar qual a lei que está vigente e adotar no caso concreto. Prosseguindo os nossos slides, nós temos aqui o próximo, o artigo 114 do CTN combinado com o artigo 118. Vamos dar fazer uma leitura e verificar a importância desses dois artigos para o nosso estudo de concursos. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Já o artigo 118 nos diz: a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, ou seja, não considerando-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou de seus efeitos. E no inciso 2º, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Bem, então, a junção desses dois artigos diz o seguinte: o fato gerador, ele é suficiente por si só. Todos os elementos extrínsecos, ou seja, fora do âmbito do fato gerador, não terá implicação para determinar a matéria
tributária. Vocês podem perceber aqui que o caput aqui do slide, né, é pecúnia non olet, ou seja, princípio da interpretação objetiva do fato gerador. Mais uma vez, a interpretação do fato gerador precisa ser feita abstraindo-se, retirando-se os efeitos externos à sua essência. Esse princípio da pecúnia non olet originou-se na Roma Antiga, quando o imperador Vespasiano foi indagado pelo seu filho Tito, na seguinte situação. O seu filho perguntou: papai, por que a gente tributa, né, as pessoas que utilizam-se das latrinas, dos banheiros públicos? O imperador olhou para o filho e falou: filho, pecúnia non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. Nós vamos tributar o odor fétido, o fedor ou o bom cheiro. O dinheiro não tem cheiro. É dizer, quem utilizar as latrinas, nós iremos tributar, independente se causa exalação de mau cheiro ou não. Simplesmente o fato de utilizar, certo? Ainda com relação ao princípio da interpretação objetiva do fato gerador, nós temos aqui o inciso 1º, combinado com o 2º do artigo 118, né, que nos diz o seguinte: os atos ilícitos também deverão ser tributados. Veja aqui a observação que nós colocamos. A renda advinda de tráfego de drogas é tributável pelo imposto de renda. O que não é admitido é a hipótese de incidência trazer no seu bojo a previsão de tributação do tráfego, tipificação da tributação de atos ilícitos. Veja bem, quando um traficante vende a droga, ele está oferindo renda. Então, como o fato gerador do imposto de renda é auferir renda, isso é suficiente, tá? Como dito no artigo 114, para a caracterização do fato gerador. Logo, é devido o tributo. O que não pode ocorrer é a previsão, ou seja, a tipificação já na lei de que uma atividade ilícita será um fato gerador de um tributo. Vender droga é uma incidência do imposto de renda. Isso não pode, porque a incidência é sobre a renda e não sobre se essa renda é ilícita ou lícita. Diferentemente, você tem que ter em mente a questão da venda de produtos ilícitos sob a tributação do ICMS. Veja bem, o fato gerador de ICMS é a circulação de mercadoria. Então, o conceito jurídico de mercadoria não prevê a venda de bens ilícitos. Logo, apesar de eu estar circulando algo, isso não é mercadoria. Uma droga não é considerada juridicamente uma mercadoria. Logo, não teríamos a incidência do ICMS. Mas percebam que só não houve a tributação porque não houve a subsunção do fato à norma, certo? Ou seja, não houve o cometimento do fato gerador. Caminhando mais um pouco, nós vamos para a situação de fato e situação jurídica. No artigo 116 do CTN está de forma expressa: salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que lhe são próprios. Inciso 2. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Situação de fato, por exemplo, na aquisição de uma motocicleta, um bem imóvel, onde a pura tradição já produz efeitos que são próprios. Já no caso de uma situação jurídica, nós podemos ter o exemplo de uma doação de uma propriedade, onde em regra se dá por escritura pública e nesses casos estará definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Passaremos ao próximo conceito vinculado ao fato gerador.
os atos ou negócios jurídicos condicionais. No artigo 117 do CTN temos, para os efeitos do inciso 2, ou seja, fatos geradores advindos de situações jurídicas, salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. Inciso 1. Sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. Inciso 2. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Um ato ou negócio jurídico condicional é aquele subordinado a um evento futuro incerto. Essa condição ela pode ser suspensiva ou resolutória. Bem, nós precisamos entender que uma condição suspensiva ela suspende o efeito do ato até o seu implemento. Implemento de quem? Da condição. Vamos dar o exemplo. Condição suspensiva, por exemplo, na doação condicionada a um casamento, ou a condição resolutória, por exemplo, no fim de um casamento, provoca o desfazimento da doação, a qual foi feita sob a condição de o donatário se casar. Bem, andando mais um pouco, nós vamos estudar a periodicidade dos fatos geradores. Primeiro, os fatos geradores instantâneos ou simples. São aqueles fatos que ocorrem de forma única, num único momento. Nós temos como exemplo o ICMS, o IPI, o ITCD, como exemplo, principalmente o ITCD, tendo em vista que um dos fatos geradores do ITCD é o evento morte. Então, por exemplo, quem morre só morre uma única vez, não é mesmo? O ICMS, quando você circula a mercadoria, ou você circula ou você não circula. O IPI, ou você industrializa ou você não industrializa. E isso se dá no momento único. Fatos geradores periódicos ou complexivos ou ainda complexos. O exemplo que nós temos, o imposto de renda. Bem, é uma junção de diversos atos que você faz durante o ano, certo? Auferindo renda num mês, auferindo renda no outro, e ao final junta-se todos esses, vamos chamar assim, subfatos geradores para ao final e ao cabo termos o fato gerador completo do imposto de renda. Por isso que dá o nome de periódico, porque cada período, né, você vai somar para ao final ter a totalidade. Ainda dentro da periodicidade dos fatos geradores, nós temos fatos geradores continuados ou contínuos, de período ou por período certo de tempo. Como exemplo, nós temos o IPTU, o IPVA, o ITR, ou seja, em regra, para os impostos sobre a propriedade. Quando você tem uma propriedade, você tem essa propriedade desde o primeiro dia de janeiro de um determinado ano até o último ano. Por isso que ele é continuado. Você continua tendo cometendo o fato gerador e tendo essa propriedade. Por uma ficção jurídica, em regra, escolheu-se o primeiro dia do exercício financeiro para a incidência desses fatos geradores, tanto de PVA como de IPTU e ITR. Mas, de fato, há uma continuidade desses fatos geradores e dessa propriedade. Por isso, dá-se o nome de fatos geradores continuados. Chamamos a atenção que, excepcionalmente, a legislação tributária pode prever ainda o fato gerador mesmo antes do seu acontecimento. É o que está disposto, então, no artigo 150, parágrafo 7º, trazendo para a gente a figura da substituição tributária para frente. Vamos, então, fazer uma leitura desse artigo. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
Então, pela leitura do artigo 150, parágrafo 7º, vimos que há sim uma previsão constitucional de se cobrar o tributo mesmo antes da ocorrência do fato gerador, que nós denominamos substituição tributária para frente ou fato gerador presumido. Como hipótese bem clara dessa situação, nós temos a venda de bebidas. O que acontece com esses produtos industrializados? O recolhimento de ICMS se dá lá na indústria, mesmo antes das vendas nos bairros da cidade, por uma questão até de facilidade política facilitadora dos fiscos, que ao invés de ficar cobrando em cada botequim o ICMS da cerveja, já o faz lá na fonte, na indústria, antecipando juridicamente esse fato gerador que ainda sequer ocorreu, tá? Para o consumidor final. Prosseguindo, nós temos a obrigação tributária. Bem, quanto ao objeto ou tipo, a obrigação tributária se divide em obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal é a obrigação de dar, ou seja, de pagar o tributo. É caracterizada como um dever patrimonial e sempre estará vinculada a uma imposição legal. Por outro lado, a obrigação acessória é a obrigação de fazer ou não fazer algo, prestigiando a fiscalização ou a arrecadação do tributo. Portanto, é um dever instrumental. Como exemplo de obrigação acessória, nós temos a emissão de uma nota fiscal, a escrituração dos livros fiscais, a obrigação de não circular a mercadoria sem o documento fiscal ou até mesmo a obrigação de não causar embaraços à fiscalização. É bom salientar que no direito tributário não segue aquela máxima de que o acessório segue o principal, uma vez que poderemos ter obrigação acessória sem a principal ou até mesmo a principal sem acessória. Um grande exemplo disso são as imunidades objetivas. Por exemplo, a imunidade objetiva dos livros, que a despeito de não se exigir, por exemplo, na circulação de um livro, o pagamento do ICMS, não se dispensa a emissão da nota fiscal que acoberte essa operação de venda de livros, ou seja, eu tenho a obrigação acessória de emitir a nota fiscal, certo? Sem a existência de uma obrigação principal, que seria, no caso, pagar o tributo na espécie imposto, especificamente, ou ICMS. Bem, então vamos fazer uma leitura do artigo 113, aqui do Código Tributário Nacional. A obrigação tributária é principal ou acessória, assim diz a cabeça do artigo. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Lembra-se lá do pecúnia non olet. Cometeu o fato gerador, surgiu a obrigação principal, independente dos seus efeitos, suas características extrínsecas. Tem por objeto o pagamento de tributo, seja a obrigação de pagar, de dar numerário. Obrigação principal, P de principal, P de pagamento do tributo, ou penalidade, e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Bem, decorre da legislação tributária. Lá na frente nós vamos ver o que é legislação tributária, tá? Que é maior do que a expressão estrita lei. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ou seja, no momento que você não cumpre um dever instrumental de emitir uma nota fiscal, você está passivo a ser multado pelo fisco. Então nós tínhamos uma obrigação acessória que não foi cumprida e ela se converteu em obrigação principal na espécie multa. Perceba que você não cumprir com a obrigação acessória, você não vai estar obrigado a pagar
um tributo, e sim uma multa. Isso muitas vezes fazem essa confusão para colocar pegadinha na prova. Bem, agora nós vamos falar do sujeito ativo. O sujeito ativo, ele situa-se no polo ativo da relação jurídico-tributária. É dividido em sujeito ativo direto e sujeito ativo indireto, tá? O sujeito ativo direto são as unidades federadas, né? Pode ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município. E o sujeito ativo indireto são as entidades parafiscais, como CREA, CRM, CRC, certo? Vamos fazer uma leitura dos artigos que trata desse assunto. Artigo 119 do CTN em diante. Diz o 119: sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Então, perceba que o CTN vincula a sujeição ativa à pessoa jurídica de direito público, tá certo? Então, sendo direto, são os entes federados, sendo indireto, são as entidades parafiscais. Artigo 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. O que quer dizer esse artigo? Quer dizer o seguinte: por exemplo, o Estado de Tocantins se originou após a Constituição Federal de 1988 com o desmembramento do Estado de Goiás. Só que para você instalar uma Assembleia Legislativa no Tocantins, para você estruturar toda a máquina administrativa, isso leva um tempo. E até lá, como ficariam as relações jurídicas tributárias? Por exemplo, se alguém faleceu no Tocantins antes da instituição do seu Código Tributário Estadual, como que iria fazer esse relacionamento tributário para, por exemplo, a arrecadação desse ITCD com o evento morte? Então, o artigo 120 do CTN já prevê, ou seja, toda a legislação aplicada a Goiás será aplicada ao Tocantins até que se venha essa nova legislação originária do Estado que acabou de nascer. Aqui nós também trazemos também a súmula 396 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: a Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. Bem, a Confederação Nacional da Indústria é pessoa jurídica de direito privado, assim como é o SESI, SENAI, SENAR, certo? Os serviços sociais autônomos. Essa súmula chancelou que essas entidades, apesar da redação do artigo 119, que diz que a sujeição ativa é apenas para pessoa jurídica de direito público, essas entidades de direito privado também são sujeitos ativos tributários. Perceba que se a prova vier apenas com a afirmação do CTN, vocês precisam ter em mente que, para ser sujeito ativo, precisa ser pessoa jurídica de direito público. Se a prova vier fazendo menção à súmula 396 do STJ, aí sim vocês podem estar tendo a conclusão de que pode ser tanto pessoa jurídica de direito público, quanto até mesmo pessoa jurídica de direito privado. Andando mais um pouco, nós vamos tratar do sujeito passivo, tá? Então ele situa-se no polo também passivo da relação jurídica tributária. O sujeito passivo da obrigação principal, ele divide-se em dois, tá? Sujeito passivo da obrigação principal é gênero, no qual nós temos a espécie contribuinte e responsável, tá? Contribuinte quando possui relação jurídica direta com o fato gerador. Responsável quando, ainda que não tenha uma relação direta, esta obrigação advém de uma imposição legal. Está vinculada muito com a responsabilidade tributária, que nós faremos o estudo posteriormente. Bem, então vamos aqui beber água na fonte e fazermos as leituras pertinentes
a esse tema, artigo 121 do CTN. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal se diz contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Ou seja, se eu adquirir uma casa, eu tenho uma relação pessoal e direta com essa compra. Eu sou o contribuinte do IPTU. Agora, é responsável quando, sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei, tá? Aí nós temos o exemplo do contribuinte absolutamente incapaz. Vamos fazer a leitura desse dispositivo. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. Então, vamos fazer de conta que nós temos uma criança de 10 anos e ela consta o seu nome no registro de imóveis daquela propriedade urbana. Logo, ela é proprietária e é contribuinte. Mas essa criança de 10 anos, ela não vai, em regra, fazer o pagamento do imposto, ela não vai pegar o carnê do IPTU e fazer o pagamento do IPTU. Isso, em regra, é feito pelos pais. Logo, a lei atribuiu a responsabilidade para o pagamento desse tributo aos pais. Então, os pais, nesse caso, são os responsáveis. Um artigo muito importante no que tange à sujeição ativa é o artigo 123, que diz o seguinte: salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ou seja, se, por exemplo, eu sou inquilino de um imóvel, e isso ocorre com muita frequência, no contrato de locação poderá haver a cláusula de que eu, sendo inquilino, seja o responsável pelo pagamento do tributo. Ora, se eu não pagar esse tributo, como agirá o fisco? Ele irá cobrar o dono do imóvel, proprietário, ou seja, contribuinte, ou eu, que sou o inquilino? Bem, esse artigo 123 já diz que a relação entre particular, ou seja, aquele contrato, não tem força nenhuma frente à relação fisco-contribuinte. Nesse caso, o fisco irá cobrar o IPTU do contribuinte. É certo que, na ação regressiva, o proprietário poderá muito bem entrar com processo para reaver aquilo que pagou a título de IPTU. Já o sujeito passivo da obrigação tributária acessória está descrita no artigo 122 do CTN. Vejamos. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Logo, o sujeito passivo da obrigação tributária é aquela pessoa que tem o dever de fazer ou deixar de fazer algo, como emitir nota fiscal, como não embaraçar a fiscalização, sempre tendo em vista o interesse da arrecadação e da fiscalização. Bem, agora nós vamos à causa da obrigação tributária. A causa da obrigação tributária, se ela for principal, será sempre a lei, e a causa da obrigação acessória será, de forma mais ampla, a legislação tributária. Com relação à lei, o artigo 114 já nos diz o seguinte: fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. É o que nós vimos, inclusive, lá com o princípio do pecúnia non olet, ou seja, não há exceção. A causa da obrigação tributária principal será sempre a lei, até porque é mais gravosa, é o que te obriga a fazer o pagamento do imposto. Já a da obrigação acessória, nós temos do artigo 115 e o artigo 96, ou seja, é a legislação tributária.
Fato gerador da obrigação acessória, diz o artigo 115, é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal, ou seja, é por exclusão. Aquilo que não configurar obrigação principal será obrigação acessória, sempre impondo uma prática ou abstenção de um ato. O artigo 96 nos diz o seguinte: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Bem, então percebam pela leitura desse artigo que a legislação tributária ela é mais ampla, ela engloba inclusive as leis, tá? A lei que é causa da obrigação tributária principal. Então isso significa o seguinte, que um decreto pode perfeitamente tratar de como se dará a escrituração de um livro fiscal, tá? Um decreto também, ou uma portaria, pode dizer como se dará os procedimentos para se abrir uma inscrição estadual, para se ter um CNPJ. Por quê? Porque tudo são obrigações acessórias. Lembre-se que a obrigação acessória, por exclusão, é aquela que não se caracteriza como obrigação principal. Se não é pagar, é de fazer ou não fazer, logo é acessória. Entraremos com maiores detalhes sobre decretos, normas complementares no estudo da legislação tributária. Bem, e para finalizar, apresentamos uma frase que está aí para vocês. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente. Portanto, tenhamos doses diárias e banhos diários de conhecimento, de estudo, até nosso objetivo final, que é passar no concurso. Até a próxima aula.